Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao episódio de número 212 do RH para você Cast. É isso aí, já passamos e passamos bem da marca dos 200 e estamos rumo aos 300 episódios de podcast do RH para você Cast, que começou lá em 2020, um pouco antes da pandemia. Então, lá se vão 5 anos de gravações, de muito conteúdo, de muitos temas interessantes, e você sabe que esse é o nosso espaço justamente para trazer todos os temas mais importantes, mais relevantes, aqueles que são trending topics, e o episódio de hoje tem tudo a ver com isso, vocês vão ver. É claro que você encontra tudo isso aqui no RH para você Cast. Antes da gente partir para o nosso bate-papo em si, e eu já vou apresentar a nossa convidada também, quero deixar aqui um convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, Facebook, Instagram, no YouTube também, é claro, e no LinkedIn. No LinkedIn, juntando o nosso grupo de discussão mais a nossa company page, já somamos mais de 260 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights por lá. Portanto, fica o convite para você se conectar com a gente por lá. Nas outras redes sociais também, é claro. Eu sempre falo do LinkedIn, porque eu também gosto de reforçar para que os nossos ouvintes fiquem à vontade para buscar conexão com a gente, tanto com o Bruno Piai, que é o editor do RH para você, quanto comigo, Daniel Consani, o apresentador aqui do RH para você Cast, porque a gente gosta muito quando a nossa audiência busca conexão com a gente por lá. Muitas ideias interessantes surgem, muitas pautas, inclusive para o podcast, também aparecem por lá, então fica à vontade para buscar conexão com a gente no LinkedIn e também para seguir o RH para você no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Você já viu aí no aplicativo de podcast que você está utilizando, Spotify, YouTube, Apple Podcast, seja lá qual for, que o tema do nosso episódio de hoje é quente. A gente vai falar sobre as mudanças da NR1 e vamos falar, obviamente, do impacto que tem trazido para os RHs, para as empresas como um todo, e por isso a gente trouxe uma executiva de RH para conversar com a gente sobre esse tema. Estou falando da Elaine Regina Ferreira, diretora executiva de gestão de pessoas e ESG da Rede Santa Catarina, a quem eu agradeço imensamente pela participação. Obrigado por estar com a gente hoje, Elaine. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, como o nosso amigo Divi, para quem estiver nos ouvindo, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. A gente que agradece, Elaine. Está aqui comigo também o Bruno Piai, o Bruninho, editor do RH para você. Tudo bem por aí? Oi, gente, tudo bem? Como você falou, Dan, é um dos grandes temas aí do momento. Agora, no final de maio, essas mudanças na NR1 entram em vigor para valer. Tem muita gente falando sobre isso. A gente tem vários conteúdos no RH para você. Tem da redação, tem coluna, tem canal do Colab, todo mundo está falando sobre NR1, como se preparar, o que vai mudar. Então é um tema que está realmente bem na boca aí do RH e é muito legal a gente poder trazer também para o podcast e com a Elaine conduzindo a gente aí para entender um pouquinho mais tudo que vai mudar, qual que vai ser o impacto. Então vai ser um papo bem interessante e bem relevante aí para quem está nos escutando. E é isso, gente, vamos lá. Ótimo episódio para todos nós. A NR1 passou por atualizações bem significativas em 2024, com mudanças que, como o Bruninho falou, vão entrar em vigor agora no final de maio, a partir do dia 25 de maio. Isso é fruto da portaria MTE número 1419 do ano passado. Essas alterações elas ampliam grandemente o escopo da norma, reforçando a importância da saúde mental e da participação ativa dos trabalhadores na gestão dos riscos ocupacionais. Elaine, eu queria começar o nosso bate-papo contigo muito mais entendendo do ponto de vista de uma executiva de RH, qual é o tamanho desse escopo, né? Qual é o tamanho desse impacto, né? Justamente porque faz bastante sentido os RHs estarem buscando muitos temas, muitos posts, muitos conteúdos relacionados a esse assunto, até porque muitas dúvidas são geradas, mas eu queria que você ajudasse a gente a separar o joio do trigo e entender quais são os pontos de maior atenção nesse momento e qual a sua visão sobre as alterações como um todo. Perfeito.
Vamos começar para eu falar da minha percepção em relação às alterações, né? Eu tenho uma preocupação muito séria sobre o tema saúde mental, e principalmente as alterações que vêm na ANR, porque ela começa a endereçar este tema, problema, enfim, como a gente queira classificar, para as organizações. Contudo, ocorre que a questão de saúde mental, ela não está cerceada só por questões corporativas ou relacionadas ao trabalho. Então, essa é a minha maior preocupação. E qual é a minha percepção em relação a esse movimento? Desde a pandemia, a gente está tendo um afastamento previdenciário elevadíssimo, né? O que faz com que as pessoas comecem a se afastar do trabalho, indo para a previdência e com o título de saúde mental, o que já é um título muito amplo, né? Várias questões podem estar aí dentro. E nem sempre do outro lado é um psiquiatra, né, com experiência, enfim, que está avaliando e classificando isso, né? E aí o governo, vendo esse movimento, falou, opa, vem cá você participar comigo disso, porque eu acredito que muito, como é teu trabalhador que está indo para a Previdência, tem coisa acontecendo aí dentro da tua casa. E aí ele vai lá e muda a NR1, trazendo como risco para o ambiente de trabalho, né, questões psicossociais. Né? E o que isso tem a ver conosco? Conosco, profissionais de RH? Tem tudo a ver, né? Porque nós somos responsáveis pelas pessoas que estão dentro. Responsáveis não isoladamente, porque tem líderes com isso, mas responsável no sentido de que cuidado é esse que você tem para o ambiente da sua organização. Que antes esse olhar para o ambiente era para aquele risco palpável, né? Deixa eu ver o ruído aí, deixa eu ver o cheiro, deixa eu ver os gases, né? Coisas que você tem uma proteção direta, é palpável, você mede. Você põe um engenheiro lá dentro qualificado, ele vai saber te dizer. Mas risco psicossocial, o engenheiro não sabe nem o que é, né? Se você não der legenda para ele, ele não vai dizer. E quando você vai para o médico do trabalho, o título já diz, ele é médico do trabalho. Então, ele olha as questões relacionadas ao trabalho, à atividade, à ergonomia. Ele não está olhando questões, o máximo que ele pode é ter indícios, né? Indicações, e ele endereça a um profissional mais qualificado, que era o que ele fazia. Então, como que você pede para essas pessoas, né, fazerem essa gestão dentro da organização? Segundo, né? Então, eu já vejo uma grande questão que a RH tem que endereçar. Como endereça isto? Você tem que olhar isso mais amplamente, saber que parceiro você vai trazer para que você seja mais assertivo nessas questões. Só que tem um outro agente desse processo todo, que é a liderança. E aí, como que eu trago a liderança? Porque eu posso olhar o todo, mas eu não estou presente no dia a dia, o RH não está ali, não consegue, né, ter essa atuação tão dirigida e tão onipresente. Então, eu preciso olhar para o líder, né? Porque a gente traz um tema que está em voga muito, já não é tão recente, mas que aparece até no Ministério na Justiça do Trabalho, que é assédio moral. Elemento que te leva à saúde mental, né? Então, e como você prepara esse líder? A gente fala do desenvolvimento de liderança há muito tempo, né? Se você fizer pesquisas em todo ano, qual é a preocupação dos executivos de recursos humanos em relação à estratégia desse negócio e etc., entre os top 3, certamente vai vir em desenvolvimento de liderança. Eu afirmo isso porque eu acompanho as pesquisas há mais de 10 anos. Ela sempre está entre os top 3. Bom, se em 10 anos ou mais a gente não conseguiu desenvolver esses líderes, né? Porque a gente tem investido muito dinheiro nisso e ainda continua presente. Imagina agora para a gente falar que esses caras têm que começar a entender o que é isso, que reflexo isso traz e, principalmente, como que ele identifica sinais, né? Porque a gente tem que atuar. A ANR, ela aponta para a gente uma questão importante, né? Ela está apontando para você
mapeie e identifique em estágios diferentes, porque ela está querendo prevenção também. Né? É óbvio que você tem que atuar na prevenção, mas ela te direciona para a prevenção. Prevenção, você precisa desse líder. Como que ele enxerga isso na equipe dele? Como que ele vai saber sinais de que alguém está precisando preventivamente? Não é corretivamente, né? Preventivamente. Então, esse é mais um desafio que põe aqui recursos humanos, né, numa reflexão importante e não trivial. Bruninho? Não sei se eu te respondo. Respondeu sim. Eu acho muito bacana esses pontos trazidos, porque a gente fala tanto sobre saúde mental, nos últimos anos virou um assunto tão mais discutido, tão mais comum, que nós criamos aquele pensamento de que já é um assunto dominado, entendido com mais facilidade. E é muito legal quando a Elaine traz que muitos líderes talvez nem saibam o significado de um risco psicossocial, porque o macro que eu estou vendo pesquisando sobre essa NR1, sobre opiniões, conteúdos que eu recebo também, é de opiniões favoráveis, até aí tudo bem, mas até mesmo de opiniões, de certa forma, romantizadas. Era a mudança necessária. Finalmente as empresas terão que agir, as empresas terão que acordar. Quem não se movimentava vai ter que se movimentar. Então, isso é muito nessa linha, parte dos conteúdos que eu recebo, e não entram mesmo nesse debate de que outro ponto incrível que a Elaine trouxe, se em 10 anos a gente ainda não conseguiu capacitar os líderes, como que a gente vai capacitar agora em 1 ano, que é o período em que as multas ainda não serão aplicadas, o período que de fato as empresas poderão se adequar. Então eu queria entender um pouquinho, Elaine, ciente, é claro, de que não existe uma receita de bolo, que a gente está falando de empresas de inúmeros portes, inúmeros segmentos. Quais são os pontapés iniciais que a gente pode dar para preparar um pouco melhor esse líder? Vocês, como um grupo de saúde que atuam diretamente com isso, como que vocês fazem isso internamente e como que a gente pode levar, que ações que a gente pode levar também para o mercado para ajudar a tornar esse desafio tão complexo, pelo menos um pouco menos rochoso, assim, para que as empresas consigam administrar? Bruno, antes de eu te responder, só quero voltar a uma temática que você trouxe, que é essa percepção de mercado, né, de que até que enfim agora as organizações vão ter um olhar para isso, se responsabilizar. Uhum. É importante sinalizar que questões psicossociais, né, o que leva a distúrbios na saúde mental e etc., ela tem prevalência sobre o pilar financeiro. O endividamento é uma questão crucial. O ambiente de trabalho ele pode ser um gatilho para o processo. Eu não estou dizendo que não tem que olhar. Eu só não acredito fortemente que a gente tem que atribuir 100% às organizações, porque há relatos e estudos apontando que a questão financeira é o principal fator. Né? Os demais, como elementos que dá gatilho para iniciar esse processo todo ou que agravam a situação. E aí, voltando para dentro da rede, essa jornada para nós, a NR para nós veio muito tranquilamente, e eu te afirmo isso porque a nossa jornada está antes da NR. Essa preocupação com o trabalhador, ela vem para uma análise de inúmeros fatores que a gente foi identificando em gestão de pessoas e endereçando isso dentro de casa. Então, a questão do endividamento, por exemplo, é um fator que eu tenho mensalmente reuniões para saber qual é o índice de endividamento que eu tenho daquilo que eu conheço, porque tramita pela folha. E eu quero saber como isso está agravado, em que nível está agravado, né? Tentar entender o que as pessoas estão buscando e como que a gente vai poder ajudá-las. E, portanto, eu tenho
palestra, podcast, mentoria financeira há mais de 3 anos para os colaboradores com índice de endividamento elevado. Ensiná-los e ajudá-los a fazer uma gestão financeira, porque o brasileiro tem uma certa dificuldade, e ela tem uma dificuldade pelo nosso modelo. A gente parcela cartão de crédito, né? As pessoas não têm noção, a gente fala dos juros do cartão, mas eles não sabem exatamente como isso é aplicado, porque eles olham o tamanho da parcela em relação ao orçamento, e não o quanto ele está pagando o produto parcelado. Então, isso já é uma coisa que a gente vem tratando. A segunda, eu tenho um hospital, eu também tenho educação, tá? A Rede Santa Catarina, ela tem mais de 9 hospitais e escolas. Então, eu tenho a saúde que me ajuda, então eu tenho uma equipe, né, que vai olhar essas questões dentro do meu plano de saúde, que vai olhar a questão do afastamento previdenciário, que a gente fica olhando quais são as principais razões que afasta, por que afasta, a gente vai atrás das pessoas, a gente vai no setor. E tenho medidas que eu chamo de prevenção, educação, e a outra de correção, vamos dizer assim, e tratamento. Né? Na educação, eu tenho letramento feito todos os anos intensamente com a liderança para falar de estigmas, né? Para falar da relação de confiança necessária. Né? Parece simples, todo mundo sabe o que é estigma, né? Mas como isso ocorre no dia a dia? Quais são as questões que estão aparecendo que você não tem consciência disso e afeta uma pessoa? Eu tenho um grupo que a gente capacitou sobre acolhimento em saúde mental, com profissionais que a gente foi desenvolver, com médicos envolvidos. Esse grupo a gente carinhosamente chama de ASA, né, porque remete ao anjo, alguma coisa que tem a ver com a nossa instituição, mas a ASA significa Agentes de Suporte ao Acolhimento. E eles são identificados em diferentes casas que a gente tem, e eles são treinados a identificar sinais que podem levar a um problema mental. Ansiedade, pânico, depressão, né? Colaborador que está muito endividado e vai lá na área de gestão de pessoas, né? Pedir ajuda, pedir demissão. Então, eu tenho profissionais, uma equipe de mais de 40 pessoas capacitada, distribuída nas nossas casas, né? Que são as nossas unidades, com este olhar mais atento. Eu tenho letramento da liderança. E agora a gente tem a capacitação da liderança, porque a humanização das relações, ela ficou muito mais forte depois da pandemia. Mas todo mundo falava sobre isso, né? Porque quem vai falar o contrário, né? Não quero relação humanizada na minha empresa. Mesmo que a intenção seja essa, não vai ser declarada, né? Nunca vai ser declarada. A diferença entre o discurso está na prática, né? E a gente, de fato, tem essa preocupação porque ela está na nossa missão. E essa preocupação impulsiona muito a área de gestão de pessoas e a área de saúde ocupacional. Então, a gente também tem uma capacitação de líder coach, no sentido de acolhida, no sentido da identificação das diferenças, né? No sentido de poder, ele não precisa resolver as coisas, ele precisa ter este olhar e saber onde endereçar. E este onde endereçar, eu tenho um programa que é uma mandala que chama Viver Bem, e que a gente tem ações que vão desde o acolhimento da saúde mental, do tratamento, eu tenho psiquiatra, eu tenho psicólogo, eu tenho atendimento de primeiro nível, etc. Mas também a alimentação, também o exercício físico. Eu sei quem são minhas pessoas com obesidade, com problema cardíaco. A gente dirige também esse atendimento para essas questões, porque saúde mental não vem sozinha, né? Eu falo que ela é, por essência, coletiva, né? Ela carrega um monte de coisinha junto que emboca numa questão psíquica. Então, o olhar tem que ser amplo. Viu o desafio para recursos humanos?
Como que você tem esse olhar amplo que também acolhe a liderança no sentido de ajudá-lo com ferramental na identificação e no trato, e no colaborador, na assistência e no cuidado? Elaine, bom, é bárbaro, né? É bárbaro te ouvir porque, de fato, né, assim, a Rede Santa Catarina tem por essência e por excelência um olhar para o ser humano, né? Quer dizer, o ser humano está no centro do negócio, né? Tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista educacional, do desenvolvimento humano e tudo mais. Agora, esse é um privilégio, digamos assim, ou seja, faz parte da cultura organizacional, mas esse é um privilégio que certamente nem todos os RHs, e aqueles que estão nos ouvindo, certamente vão poder confirmar isso, nem todos os RHs têm. Por quê? Porque cada empresa tem um desafio diferente, e acho que quando a gente fala de cultura organizacional, que coloca o ser humano no centro, há ainda um espaço bastante importante para a gente caminhar, para que a gente chegue na média das empresas nesse estágio, digamos assim. Eu queria, nesse sentido, te perguntar, eu sei que a ANR é só, entre aspas, uma norma, ou seja, e nesse sentido a Rede Santa Catarina já estava muito antecipadamente atendendo a todas as diretrizes, digamos assim, mas eu queria que você falasse se na sua opinião, a ANR tem o potencial, digamos assim, de promover mudanças na cultura organizacional das empresas como um todo, e de que maneira, seja através da ANR ou não, ela ajuda o próprio RH, que tem esse desafio de transformar sua cultura organizacional para um pensamento, para um cuidado muito maior com as questões de saúde integral e saúde mental, sem dúvida nenhuma, como a ANR pode ajudar esse RH a ter mais substância, ter mais argumento para levar essas discussões para dentro da empresa, para ajudar no desenvolvimento das lideranças e tudo mais. Como é que você vê isso? Olha, eu acredito, primeiro ponto, né? Tua pergunta é, você acredita que a ANR tem esse potencial? Acredito. Como acredito que tem outros elementos que também têm o mesmo potencial, se bem usado. Recursos humanos têm uma dificuldade, e eu posso falar com propriedade porque eu sou da área, tenho mais de 35 anos de experiência e passei por diversos setores, que é em lidar com dados e transformar gente em dados para justificar iniciativas, investimentos e necessidades, né? E a ANR não vai ser diferente disso. Ela pede que você tenha um mapeamento psicossocial. Para você mapear, você tem que ter ferramental para isso, né? E eu tenho percebido no mercado que tem organizações, e independe do tamanho, estou falando até de gente grande, que sequer tinha escolhido um ferramental para fazer o mapeamento. Porque a ANR não te diz o que aplicar, ela te diz que você precisa dar dados para ela. E a gente foi atrás também, porque apesar de eu ter feito tudo isso, eu também não tinha um mapeamento da forma que a ANR pedia. Então, a gente foi atrás de um questionário que tivesse uma validação do Ministério do Trabalho, né, ou com algum selo da saúde, que ele tivesse valor, vamos dizer assim. Ao aplicar o questionário, como eu uso o dado? Apesar da minha organização ter gente no centro do processo decisório, genuinamente, também não saio fazendo as coisas sem ter argumento de ninguém vai ficar me dando dinheiro ou me aprovando as coisas se eu não argumentar um valor agregado para o negócio, né? Não é só falar, gente, é para cuidar bem do colaborador. Tá bom, mas ele não é cuidado bem já? Então tem isso. E aí eu fui cruzando dados, entendeu? Eu fui dizendo onde que ele está mais difícil. Eu fui cruzando outras informações. Por exemplo, eu pegava uma unidade minha que tinha uma boa nota numa avaliação, num questionário aplicado, eu ia ver se aquilo estava corroborado com a pesquisa de clima, por exemplo. Se naquele mesmo ambiente, né, ele também, por uma outra ferramenta, estava dizendo que estava bom. Porque se eu já tiver divergência neste ponto, a primeira coisa que eu preciso questionar é o meu ferramental. Depois eu fui cruzar ainda com um canal de denúncia, com compliance.
Será que naquela casa que está dizendo que está tão bem e corroborada para o clima também está bem, tem denúncia ali de assédio moral, né, de gestão e tal? Eu fui ver turnover, eu fui ver absenteísmo. Então, quando você leva um pacote de soluções para a organização que tem seu investimento, você tem que subsidiar a alta liderança de que o caminho que você está tomando, ele é um bom caminho. E para você provar isso, você tem que dizer que as ferramentas que você usa está dizendo a mesma coisa para todo mundo, que não é incoerência. Né? Então, bem usado, você vai ter respaldo interno e você vai conduzir ou trazer elementos novos para a organização, atividades, logo está contribuindo. Se não está contribuindo para a cultura, você está contribuindo para o ambiente de trabalho, né? Você está contribuindo para uma marca empregadora, você está contribuindo para reduzir turnover e absenteísmo que afeta resultado na essência. Agora, se você não tiver essa visão e levar só como uma obrigação da ANR, que também pode ser um facilitador, né? Tem obrigação de fazer, porque apareceu no mapa, alguém vai ter que fazer, né? Eu falo que é o aprendizado pelo amor ou pela dor. A gente ainda está aprendendo pelo amor. Algumas vão aprender pela dor, né? Porque eu brinco, falo que o fiscal, eu não sei se vocês sabem, eles já têm passado em algumas empresas. Eu já soube de lugar que ele chegou e falou: você fez o mapeamento? Não. Você aplicou alguma ferramenta? Não. Aí ele falou: me dá a lista de todos os e-mails dos seus colaboradores, e ele, fiscal, aplicou um questionário cujo resultado foi para ele, e a empresa sequer tem acesso à informação. Tem acesso. Nossa. Então, veja, ele vai autuar? Não, ele não vai autuar. Mas ele já está tomando ações que o RH não tomou, né? Ficou esperando o governo postergar. E aí eu brinco dentro de casa que fala assim, ó, ele vai continuar fiscalizando, a gente vai continuar tendo que mandar a informação. O que ele vai ter? Um mapa de onde ir o ano que vem, né? Porque ele já sabe o lugar onde ele vai. Eu falei, então ele já vai estar mapeado nas prioridades dele, a agenda de 2026 do fiscal já está pronta. Ou vai ficar pronta depois de maio, né? Dia 25 a gente manda informação, e em junho ele está com a agenda pronta. Ou seja, a missão é não estar no topo das prioridades dos fiscais para o ano que vem, hein, gente? Eu acho que essa é a prioridade número 1 de gestão de pessoas, né? De RH. É assim, não querer estar no topo da lista do teu fiscal, né? Do fiscal da sua região. Então, olha quanta coisa a gente está falando para dizer que uma simples norma que amplia um quesito dentro dela, quais são os impactos que ela traz. E o cuidado que as ações, iniciativas e fazer esse trabalho dentro da empresa tem que ser tomado pelo executivo de recursos humanos da sua equipe para não assumir 100% de uma responsabilidade que é partilhada. Para quem estava muito tranquilo, a Elaine já plantou a sementinha do caos, né? Que você pode receber uma visita não muito... Não era a minha intenção! Animada com... Não, mas ótimo que você já deixou o alerta, já acende o sinal amarelo aí em quem estava relaxado demais. Elaine, a gente está encaminhando para o final, e um dos tópicos também apresentados pelo Daniel no começo do papo, quando ele trouxe as principais alterações da NR1, é a participação mais ativa dos colaboradores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que a gente está falando muito do RH, da liderança, da gestão, como que a gente também traz os colaboradores para essa discussão, como que a gente promove uma escuta ativa maior, se o caminho de fato é por pesquisas de clima, se a gente consegue ter algumas ações a mais para ouvi-los, enfim, como que a gente também os traz para o centro desse debate. Bruno, acho que a resposta não passa por uma ação isolada, mas por um conjunto delas, né? Seja para o bem ou para o mal. Não é uma bala de prata que vai resolver teu ponto, mas também não é eliminando o que você já tem. Por exemplo, a pesquisa,
eu gosto de chamar de engajamento, né? Porque clima, ele sofre variação conforme o humor, né? E a ocasião. Mas as diferentes etapas que você aciona o teu colaborador a participar do processo. Seja no início, seja no final, seja no meio. Segundo, você saber o que você vai aplicar também para esse mapeamento. Por exemplo, no questionário que nós escolhemos, que tem a chancela do Ministério, desenvolvido pela Unicamp, ele tem 7 dimensões. E uma das dimensões, ela fala sobre comunicação e mudança. O que essa dimensão questiona o colaborador? Se ele é avisado sobre os processos que o afetam, se ele sabe das mudanças que ocorrem na empresa, se aquilo é tratado com ele. Então, veja, o próprio questionário já está pedindo a participação dele, né, em te ajudar e te dizer onde não está bom, não é? Ele pergunta assim, você conhece a tua atividade? Você sabe o que o teu cargo exige, o que você tem que entregar, tarará. Você tem noção disso, de que você faz todo dia? Porque se ele te dizer não, é o teu mecanismo para você trazer ele para dentro. Contudo, a gente, além de fazer o mapa, e eu vou falar de uma prática que a gente está adotando, que eu tenho resultado, né? Eu preciso discutir sobre desdobramentos e impactos disso. E eu não posso discutir para uma rede com 12 mil colaboradores com uma ação única, tipo bala de prata, né? Talvez eu tenha ações distintas em cada lugar, porque o resultado daquele lugar apresentou coisas diferentes, né? E aí a gente está fazendo discussões que eu falo que é a parte qualitativa. Então, eu estou indo numa unidade, pegando um setor que teve a pior avaliação, numa escala que a gente adotou, chama os colaboradores e me fala, me conta, por que não está bom? Né? E a gente tem uma máxima que a gente aplica, que é fofinha e simplesinha, que é que bom, que pena, que tal. Que bom, o que é bom? Que bom que tem isso, que bom que tem aquilo, para não ficar só no negativo, né? Que pena que né, tá ruim, tá, né? Que tal? Ele tem que dar sugestão, porque senão ele fica passivo ao processo, né? Então, o que pode ser melhor, tarará. Só que a gente tem o hábito de olhar o ruim, né? Aí a gente está indo para o outro setor que teve a melhor nota. E eu vou lá também falar com eles no que bom, que pena, que tal. Por que você está tão bom aqui? Né? Porque às vezes a solução está lá dentro. Uma liderança diferente que pode ensinar a outra. E com esse material todo, eu chamo a liderança para participar. Sabe? A gente não tem caças às bruxas. Esse setor tá ruim demais, então é o chefe dele, demite ele. Ou aquele tá bom demais, a minha estrela, né, de ouro, põe no pedestal. Eu vou olhar o todo, né? E aí a gente vai chamar esse todo na liderança, naquele que está mais próximo, para partilhar o que os colaboradores estão falando. E eu tenho outras coisas. A nossa CEO, ela é muito ativa, né? Ela está nas nossas unidades, então a gente tem live com ela para todo mundo, para toda a rede virtualmente para participar. Ela leva a estratégia, ela deixa as pessoas perguntarem. Eu vou com ela nas visitas em cada unidade bater papo com o colaborador. Me conta aí, né, o que está ruim, e a gente dá retorno, sabe? A gente envolve as pessoas. Mas tudo isso a gente percebeu no mapeamento que não é suficiente. Olha que incrível. O ponto que afeta meu colaborador, eu tenho outros maiores, mas ainda apareceu a comunicação e a mudança. Por quê? Nós somos uma instituição com colaboradores com muito tempo de casa. Né? Eu tenho mais de 180 pessoas com mais de 60 anos de idade trabalhando aqui. Eu tenho gente com mais de 20 anos e é muito comum estar trabalhando aqui. A nossa instituição tem 125 anos no Brasil. Então, eu tenho uma cultura consolidada, né? Onde as coisas tinham, no passado, a dinâmica, né, a agilidade era outra, né? Era mais... Hoje o mundo está virado, né? Então,
essa aceleração, a gente percebe que gera angústia no meu colaborador. A mudança, como ela vem, a gente está avisando, ele não dá conta de entender tudo, né? Então, este é um processo que a gente tem discutido na diretoria, de como a gente fazer, que não é só informar, não é só levar informação, né? O volume da informação também é um fator que a gente precisa considerar, né? O veneno, né? Entre veneno e remédio, a diferença está na dosagem, né? Uhum. Elaine, bom demais conversar com você, super esclarecedor e prazeroso o papo contigo. Obrigado por ter participado do nosso episódio, viu? Olha, Daniel e Bruno, assim, eu adoro o tema quando fala de gente, seja por onde passar, porque eu sempre vou correlacionar um tema com o outro, né? A gente falou aqui de saúde ocupacional, de desenvolvimento da liderança, né, de pesquisa de clima, né? Porque as coisas são interligadas, né? Tal qual o indivíduo é integral, os teus processos têm que olhar ele na mesma proporção. E a gente tem um diferencial aqui que tem a ver com a nossa cultura, que todo mundo fala no mercado, que é espiritualidade. Espiritualidade, para nós, é o principal eixo. Eu tenho um momento de espiritualidade toda semana, a gente tem comunidades de prática para falar de espiritualidade, e espiritualidade não é religiosidade. Religião, cada um escolhe a sua e a gente respeita todas. Espiritualidade, ela transcende isso, e a gente tem eventos internos para falar só disso. Por exemplo, a ESG dentro da rede, o nosso é ESG mais E de espiritualidade. Eu tenho indicador, eu tenho ação, eu tenho envolvimento dos trabalhadores, enfim. Então, óbvio que eu estou num lugar privilegiado. E agradeço muito poder contar isso para uma população que você falou que tem mais de 200 mil só no LinkedIn, né? Só no LinkedIn, isso mesmo. Demais. Que demais. E já ficamos aqui curiosos. Eu acho que já fica uma lição de casa pra gente, Bruninho, da gente ter um episódio sobre espiritualidade nas empresas e trazer a Elaine de novo para conversar com a gente, hein? O que você acha? Vai ser um imenso prazer, e você vai estar associando espiritualidade à saúde mental, porque saúde mental eu tenho que olhar o ser integralmente, ele tem essa parte também. Eu acho que ela já aceitou o convite, fiquei com essa impressão. Eu vou adorar falar do tema. Elaine, parabéns por todo o trabalho de vocês, fantástico o nosso papo. Eu gostei muito desse episódio, eu acho que a gente foi muito além, né? Não só de explicar um pouquinho o que é esse NR1, mas também de inspirar outras empresas, ajudá-las até a quebrar alguns tabus, a tirar algumas dúvidas mais importantes, entender o quanto elas podem se movimentar de uma forma também que independe da legislação, mas vai mais, de fato, pelo olhar humano, por colocar as pessoas no centro, por ter uma cultura bem respaldada. Então, muito legal a gente ter tido você para nos iluminar também com tudo isso, trazer todo esse conteúdo. Tenho certeza que, assim como nós, quem está aqui com a gente agora até o final gostou muito do episódio. Então, de novo, parabéns e, de novo, obrigado aí pela disponibilidade em participar. De coração, obrigada também, Bruno. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Bruno Piai, editor do RH para você, e eu, Daniel Consani, conversamos com a Elaine Regina Ferreira, que é diretora executiva de gestão de pessoas e ESG, mais E, agora a gente conhece, da Rede Santa Catarina, e a gente falou, obviamente, falamos sobre muitas coisas, mas é óbvio que tudo partiu das mudanças trazidas, do impacto trazido pela ENR1 e pelas mudanças que muitas empresas já estão tendo de enfrentar
a partir da entrada em vigor no dia 25 de maio da NR1. Antes de finalizar, quero só deixar o convite aqui para você assinar o feed do nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente no YouTube, pode estar ouvindo a gente no Apple Podcasts ou no Spotify. Seja onde for, fica de fato o convite para você se inscrever ou assinar o feed. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo, mas você sabe que esse nosso RH para você cast é quinzenal, então semana sim, semana não, a gente tem episódio novo na área, portanto, eu aproveito para desejar uma excelente quinzena para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você cast. Um grande abraço e até mais.